Você sabia que nem todo açougue precisa de um responsável técnico, mas vários que acham que não precisam estão completamente irregulares. Hoje eu vou te explicar de forma simples, prática e técnica como descobrir se um açougue precisa ou não de um RT e o que realmente define essa obrigatoriedade. E existe uma regra clara, objetiva e que não muda. O que define é o tipo de manipulação feita na ausência do consumidor. Estes são os bastidores da inspeção, onde eu trago dicas práticas sobre inspeção veterinária. Existem dois critérios principais que definem, sem erro, se o açougue precisa ou não de um RT. O primeiro deles é: o açougue embala o produto na ausência do consumidor? Se sim, isso significa que ele corta, coloca numa bandejinha, envolve com filme plástico e etiqueta antes de o cliente solicitar. Gente, esse simples ato transforma o produto em um alimento embalado, com uma identificação obrigatória. E alimento embalado exige registro de rotulagem, exige controle e, consequentemente, a presença de um responsável técnico. Não importa se é somente um bifinho no isopor. Embalou sem o cliente ver é igual a processamento prévio, que significa que precisa de RT. O segundo critério é: ele tempera o produto? Se o açougue tempera a carne, o frango, o espetinho, o hambúrguer, seja lá o que for, ele está modificando a característica organoléptica do alimento. E quando você altera a propriedade sensorial de um alimento, você cria um alimento novo. E criar um alimento novo significa que há necessidade de rotulagem, de controle de formulação, das boas práticas e de um acompanhamento técnico. Isso torna o RT obrigatório. Temperar não é um mimo ao cliente. Na legislação, temperar significa processar. E tudo que é processado precisa de um RT. Então, quando é que um açougue não precisa de um RT, Fran? Gente, apenas quando ele não embala nada antecipadamente, não porciona para expor embalado, não tempera, não fabrica derivados e vende tudo exclusivamente a granel, manipulando somente na presença do consumidor. Ou seja, somente o açougue 100% a granel, sem nenhum tipo de manipulação prévia, não exige RT. E esse tipo de açougue hoje em dia é cada vez mais raro, não é verdade? Bom, vamos ver isso em exemplos bem práticos. Bora lá. Exemplo 1. O estabelecimento corta o bife, embala na bandejinha, fecha com filme plástico e coloca a etiqueta e está na área de vendas. Mesmo sem temperar, esse açougue precisa de RT, porque embalou na ausência do consumidor. O exemplo 2. O açougue vende a granel, mas coloca um temperinho para dar um gosto especial para o cliente. Esse estabelecimento também precisa de um RT, porque o tempero altera o alimento e cria um novo produto. Já o açougue tipo 3, ele só corta e vende na hora, sem embalar e sem temperar. Esse açougue sim é o único cenário onde não é obrigatório um responsável técnico. E por que tudo isso importa, Fran? Gente, porque embalar ou temperar são atividades de risco sanitário. Elas exigem rotulagem correta, as boas práticas aplicadas, controle dos ingredientes, rastreabilidade e o acompanhamento de um profissional habilitado. Sempre que você cria um alimento novo ou embala sem o consumidor ver, você está assumindo um processo produtivo. E todo processo produtivo precisa de um RT. Então, para resumir, embalou na ausência do consumidor, precisa de um RT. Temperou e alterou a propriedade organoléptica, precisa de um RT. Se não faz nenhuma dessas coisas e é só a granel, aí então não precisa de RT. Dito isso, você já pode fazer uma pesquisa dos possíveis estabelecimentos na sua região, que você será a responsável técnica deles.
Agora me conta nos comentários, você já atendeu algum açougue que achava que não precisava de RT, mas no fim precisava? Me conta aqui. Eu sou a Fra Marchetti e esse foi mais um episódio dos bastidores da inspeção. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquela tua amiga que está louca para trabalhar como responsável técnica e não sabe como começar. Eu te vejo no próximo vídeo.